Olá, Olá, boa boa noite. noite. Mais uma vez aqui estamos, em nome do Amar Sem Medida, pelo retiro que estaria acontecendo, né? Hoje, com todos os inscritos lá do Amar Sem Medida. Nós estaríamos lá em nosso encontro e resolvemos fazer, como vocês já sabem, esses momentos online. E agora às 19 horas nós teremos o Padre Julinho conosco. É o padre lá de Jacarepaguá, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa. Mas já ele entra e se apresenta. Padre Vinícius, sua bênção, padre. Que bom ter o senhor aqui conosco hoje. Boa noite a todos que estão entrando aí. Que estão presentes, né? Então ontem, na realidade, na live do Padre Damião, o Padre Damião nos incumbiu de, em todas as lives, fazer o Veni Creator, né? Que na realidade o Espírito Santo sopra onde quer, é o nosso tema do retiro, João 3,8. E nós vamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem Espírito Criador. Vinde Espírito Criador, e nossa alma visitai, e enchei os corações com os dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Hoje nós vamos ter aí a presença do nosso querido Padre Julinho, que é a Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa. Já está por aí, chegou. Tudo bem, padre? Oi, queridos. Tudo bem? Querido, sua bênção. Deus abençoe. Que alegria. Que alegria. Alegria. Me deem 5 segundos. Vou pegar minha Bíblia que eu deixei no sofá. Tá, Momento. Sem problema. Então, como nós estamos falando, né, hoje nós tivemos mais cedo com o Padre Harden, né? O Padre Harden fez a live das 16 horas conosco e o primeiro tema de hoje foi o perdão, né? E nós deixamos esse tema livre para o nosso querido Padre Julinho, para ele poder partilhar com os casais do Amar aí um pouco da experiência que ele teve já no ano passado, né? Que seria esse ano, mas passa a bola para o senhor, meu padre. Que bom. Estaremos junto quando Deus quiser. Uma alegria. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, Isso aí. a gente deixa na mão dele, que ele conduz da melhor forma. Para mim é uma alegria, né, estar com os casais, com as famílias e com todos que estão entrando, para que nessa noite a gente possa refletir um pouquinho. E aí vocês me deixaram livre, né, para pedir a Deus a direção do tema. E daqui a pouco, às 21 horas, eu vou estar numa live com o Padre Renato Martins também, falando sobre um fruto do Espírito que é a alegria. E aí, rezando, eu falei assim, eu vou pedir a Deus direção. Então, o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre a temperança. Por que a temperança? Tá todo mundo dentro de casa. É verdade. Tá todo mundo dentro de casa há 2 meses. Tá todo mundo... Os ânimos devem estar assim, exaltados, né? E não é porque ama pouco, não é porque não ama, não é nada disso. Mas na correria do dia, às vezes a esposa, o esposo saía de manhã, trabalhava, chegava à noite, tinha tempo de sentir saudade, tinha tempo de querer estar em casa. Quando a gente está em casa todo o tempo, não é que a gente não quer estar em casa, mas
as famílias, né? Assim, a casa do padre é mais tranquila. Moro eu e mais um padre aqui. Muito mais tranquilo. Imagina, né? As pessoas que estão nos vendo talvez tenham filhos pequenos, filhos adolescentes. Às vezes tem uma televisão só na casa e um quer ver um trem, o outro quer ver outra coisa. Então, pedindo a Deus direção, né, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre a temperança, que é um dos frutos, dos 9 frutos do Espírito. E aí eu queria ler a palavra, né, para que a gente pudesse, a partir daí, então, conversar um pouquinho sobre Gálatas. Quem está com a palavra pode tomar aí, né, a carta de Paulo aos Gálatas. Quem está vendo a live, dá tempo, vai lá, busca a palavra. Vamos trabalhar com a palavra. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Poderíamos ler desde o 13, mas vamos ler só a partezinha que fala sobre os frutos, né, do Espírito, para que a gente também não... Sim. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Não, vamos fazer o seguinte, senão vai ficar perdido. Gálatas 5, 16. A gente começa do 16, então. Tá, ok. Amém? O povo em casa já tomou a palavra. Gálatas 5, 16 seguinte. Diz assim, ó, você que está com a palavra, acompanhe. Se não está com a palavra, ouça. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino dos céus. Então, vamos parar só um pouquinho aqui. Uma coisa, eu entender o que são as obras da carne. Uma coisa é obras da carne, outra coisa, frutos do Espírito. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu sou da igreja. Eu sou do grupo tal. Eu vou até a missa. Nossa, eu participo até da pastoral X. E às vezes acontece. Só que as pessoas, elas não têm a palavra e não fazem essa reflexão. Que eu estou fazendo para mim também, minha gente. Aqui eu não estou como palmatória do mundo, não. Eu estou trazendo para a minha vida nesse dia. Sabe? Eu que sou padre, o que eu tenho produzido? O que eu tenho me permitido deixar levar? Quais são... Aqui, a palavra não trata de frutos da carne, né? Mas são obras da carne, diferente. Os frutos são do Espírito, que ele frutifica na nossa vida, né? As obras são da nossa carne, por isso obras da carne. Mas assim, o que será que eu tenho vivido ao longo... E aí eu trago uma reflexão muito pertinente ao longo desses 60 dias. Porque há 60 dias atrás, mais ou menos, a gente nunca imaginou que a gente ia ficar esse tempo todo dentro de casa. Quantas pessoas falavam assim, meu Deus, eu preciso de férias. Quarentena não é férias. Todo mundo... quarentena não é férias. Mas assim, nós nunca talvez teremos a oportunidade de estar full time com a nossa família tanto tempo. Porque o dia que o esposo sai de férias, a esposa está trabalhando. O dia que a esposa sai de férias, os filhos estão na escola. O dia que os filhos entram de férias, o pai e a mãe estão trabalhando. É muito difícil coincidir as férias de todo mundo.
E eu não estou aqui, repito, para quem está chegando nesse momento, eu não estou dizendo que quarentena é férias, nem que isolamento social é lugar de lazer, não é isso. De forma muito respeitosa, eu falo aqui, até mesmo em relação às famílias que estão sofrendo diretamente, né? Diretamente com essa dificuldade dessa pandemia. Mas assim, a gente precisa também olhar e perceber que Deus, de uma situação difícil, tira um bem muito grande. Estar em família, estar reunido, mesmo com toda dificuldade, mesmo com a possibilidade do desemprego, ou talvez até mesmo já desempregado, mesmo com a possibilidade de uma enfermidade grave. Eu não estou aqui, gente, como os jovenzinhos dizem hoje, eu não estou aqui passando pano, não. Eu não estou aqui dizendo que o que está acontecendo é bom, eu não estou dizendo que o que está acontecendo é agradável, não é nada disso. Mas nós, como pessoas, cidadãos e como homens e mulheres de Deus, a gente precisa olhar com olhos de esperança. É verdade. É verdade. Com olhos de esperança. Ou eu olho para essa situação e eu tento, dentro dessa tempestade, extrair um bem, ou eu vou sair dessa quarentena pior do que eu entrei, porque eu vou sair desesperado. Eu entrei com medo e vou sair desesperado. Então, para todos nós, para mim, para vocês que aqui estão, para os que estão acompanhando, esse tempo de quarentena e de isolamento, apesar de ser difícil, angustiante em certo ponto, às vezes geram questionamentos que nós não sabemos responder. Como é que vai ser amanhã? Não sabemos. Mas é preciso olhar para esse tempo como Deus é capaz de retirar algo bom dessa tempestade. Deus é capaz de com essa torrente de notícias ruins que a gente escuta, de desgraças que acontecem, Deus é capaz de fazer algo bom. E a gente, às vezes, não percebe isso acontecendo. Então, a primeira... a gente entra no automático. A gente não é entra... fácil realmente, né, padre? Não. Não é fácil enxergar o bom diante de tanto mal, né? Não é fácil enxergar o bom. De forma alguma. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu não estou aqui eu sei, passando pano. Eu não estou aqui dizendo, meu Deus, que coisa boa ficar em casa. Claro que não. Claro que não é. Claro que não, não é isso. Mas, no versículo 16, lá no início que a gente começou a ler, diz: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Exatamente. É o Espírito quem deve nos conduzir. E sendo conduzidos pelo Espírito, nós vamos conseguir enxergar na tempestade algo bom. Eu não estou, com todo respeito do meu coração, eu vou repetir, eu não estou aqui diminuindo o sofrimento de ninguém, eu não estou aqui diminuindo as angústias de ninguém. Está todo mundo angustiado, está todo mundo sentindo saudade um do outro, não é isso. Mas, sendo conduzidos pelo Espírito, nós vamos entender que a cruz é motivo de salvação. É isso que nós... Sim, querido. É assim, o que o senhor está tentando dizer é que nós temos que ser portador da esperança. Isso. É isso. Nós temos que ser portador da esperança, porque o Espírito Santo, na realidade, ele vai suscitar nos nossos corações de tudo o que tem se vivificado nos tempos atuais, nós estamos nos fortalecendo também. Nós precisamos nos fortalecer em relação a isso. Exato. Né? E a fé, na realidade, é a esperança daquilo que vai acontecer. E nessa esperança que nós temos que buscar a temperança. Né? É nessa esperança que nós precisamos buscar essa moderação, essa temperança. Mas desculpa, sim. Padre. Não, de forma alguma. Vamos bater um papo, é exatamente isso. Então, eu fiz toda essa introdução para mostrar que se nós, no nosso dia a dia... Gente, eu estou falando de dia a dia. Eu estou falando de suor, de ralar. Eu não tô falando que a gente vai estar em casa e vai descer o Espírito Santo assim e falar: olá, eu vim visitar você. Não é isso, não. Mas dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vivência, da nossa casa, é preciso ter esse olhar espiritual. Aí eu entro, que aí eu continuo a palavra, com os frutos do Espírito. Porque se a gente não tiver esse olhar espiritual,
A gente só cai pelas obras da carne. Exatamente. Se não cai por uma, cai por outra. Entendeu? Se não cai por uma, cai por outra. E aí, se eu não me permito conduzir pelo Espírito, e se não é o Espírito quem me conduz, eu não produzo frutos. Eu vou ficar aqui nessa... sustento, né? O Espírito Santo é o que nos sustenta, né, pai? É ele quem nos dá força, é claro. Exatamente. É ele quem nos dá força. Isso. É ele quem nos encoraja. E aí no versículo 22 diz assim, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra todas estas coisas não há lei. Olha que interessante. E aí eu tomei nota aqui de algumas coisas, e tem até algumas passagens que depois eu vou só citar para quem quiser ler depois. Senão a gente não para aqui. Mas, olha como a palavra de Deus ela é bonita, ela é simples, ela é profunda, ela é perfeita. Quando Paulo começa a falar sobre os frutos do Espírito, ele começa com a caridade, que é o amor. O amor. Ele diz, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, que é amor. Ele começa com amor e termina com a temperança. Isso é interessante demais. Não está aqui por acaso. Paulo não fez assim, deixa eu fazer uma lista aqui deixa eu botar o amor porque começa com A e o T que está vindo do alfabeto e vai terminar com o T. Não é. Porque o amor é o que puxa tudo. É como um trem. Aquela máquina que está lá na frente, que gera energia, né? As máquinas antigamente, os trens a vapor, né? O amor é o que puxa, é o que alavanca, é o que leva para frente. Se você não ama, você não faz. Não tem como. Se você não ama... Quantas vezes vocês levantaram de madrugada para trabalhar? Porque quando você acordou, você falou assim, que vontade de ficar dormindo. Aí depois você falou assim, não, eu tenho uma casa para proteger, para sustentar, eu tenho família para cuidar. Isso é amor. Então, o amor é o que impulsiona, é o que leva para frente. Porém, a temperança está por último. Por quê? A temperança é o que completa. Porque qualquer fruto do Espírito sem temperança... O que é temperança? Para o povo entender. É domínio próprio. Vamos traduzir assim. Temperança é autodomínio. É dominar-se. Isso é temperança. De forma muito, muito crua, tá, gente? De forma muito crua, a temperança é um autodomínio. É um autocontrole. Agora, o Salmo 138 diz, Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis tudo de mim. Quando me sento, eu me levanto. A palavra sequer chegou aos meus lábios e o Senhor já bem as conheceis. Agora, olha que bonito. Quando eu digo que a temperança é um autoconhecimento, é um autodomínio, mas Deus me conhece mais do que eu. Então, se eu me autocontrolar, eu estou desgovernado, porque eu não me conheço. Mas, como diz o versículo 16, e aí eu volto, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Quando o Espírito me conduz, esse autoconhecimento vem de Deus. É Deus quem diz para mim quem eu sou. É Deus quem diz para mim o que eu posso. É Deus quem diz para mim o que eu não posso. Então, essa temperança, eu tô tentando ser muito claro, porque essa temperança, minha gente, não é assim, e o padre Juninho falou que agora eu me domino. O padre Juninho falou que agora... Não é isso. Mas quando se quer, né, você faz assim. Então, eu não estou dizendo... Até porque em Gálatas, olha que interessante a palavra de Gálatas. Aqui em Gálatas 5 mesmo, ele diz assim, ó, só para a gente entender. Vós, irmãos, Gálatas 5,13, lembrei agora e está aqui na página. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Olha o que Paulo está dizendo. Porque se a gente pensar assim, eu me domino e eu sou livre, é isso que o mundo está falando aí fora. Seja livre,
Faça o que você quiser. Mas aí Paulo vem e dá uma cajadada na cabeça. Pai, Porque ele não é bobo. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu tinha até, quando o senhor falou do tema temperança, né? E eu vim até pensando um pouquinho sobre isso aqui. A temperança, ela acaba sendo uma limitadora da liberdade, né? Porque ela atua dentro do teu bom senso. Olha, eu entendi a sua ideia, mas se a gente diz uma limitadora da liberdade, a liberdade não é tão livre mais. Não é, está limitado. É isso aí. Mas eu acho que talvez a palavra limitadora é que eu entendi. A ideia é essa, concordo. Mas a temperança não é que ela limita a minha liberdade. A temperança, ela diz para mim o que eu devo e o que eu não devo. É questão não de limite. É questão de bom senso, né? Sim, sim. É o exercício. Mas isso movido pelo Espírito. Exatamente. Exato. É o Espírito. É o Espírito quem nos dá esse discernimento. Porque senão a gente vai falar assim, pronto, eu me conheço. Pronto, faço o que eu quiser, tá bom. Eu sei. Exato. Aí, Exatamente, eu posso fazer o que eu quiser. Mas Paulo, o que Paulo diz? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Exatamente. Entende? Então, é bonito, porque eu estou falando, Paulo, antes de dar os frutos, ele vem. Irmão, vós fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Olha que liberdade bonita. Uma vez eu li uma frase que diz assim, não há maior prova de liberdade do que tornar-se escravo por amor. Por amor. Isso é... Ó o primeiro fruto. Ó a caridade como o primeiro fruto aqui do Espírito. É o que puxa. É o amor. É isso que eu estou falando. E isso entra para a nossa vida toda. Eu gosto muito, sempre nas minhas pregações, eu acho que eu já estou até meio repetitivo, mas eu sempre dou esse exemplo da mãe. O pai é pai. O pai é pai, a gente não discute. Mas a mãe é mãe, ponto final. A mãe, ela faz tudo. É por amor. Não tem uma mãe que acorda de madrugada e fala assim, nossa, que delícia. Vou trocar uma fralda suja, vou dar de mamar agora e vou ficar meia hora com a criança no colo para ela rotar. Que coisa deliciosa. Não tem. Mas o que está fazendo aquela mulher levantar de madrugada? O amor. É a locomotiva, ó, o que puxa. É o amor. É o amor. É o amor quem conduz. Então, essa temperança, ela, movidos pelo Espírito, a temperança nos ensina a regular também todas as demais virtudes. Porque, por exemplo, ó, ao contrário, o fruto do Espírito é o amor. Um amor sem temperança se torna o quê? Posse, ciúme, doença, possessão. Você é meu. Tá falando com quem? Me dá aqui. Quero saber quem é que... O amor, não é que o amor seja ruim, não, pelo amor. Ué, padre, o senhor tá falando que o amor é ruim? Não, o amor é bom. Só que o amor bom num barro ruim... Vai dar ruim. Vai dar ruim. O amor bom num barro ruim, porque nós somos limitados pelo pecado, pela mancha do pecado. Então, um amor sem temperança se torna ciumento, possessivo, agressivo. Não é que o amor é ciumento, mas nós tornamos. Aí, quando a gente continua, a alegria, o fruto do Espírito, numa pessoa alegre, ótimo. Mas se a pessoa não sabe temperar aquela alegria, o que acontece com ela? Ou ela vira o bobo da roda, ninguém leva ela a sério, ou ela se torna sem noção, porque ela vai fazer piada e ela vai rir quando não deve. Então, uma pessoa paciente, mas se ela não tiver temperança, o que acontece? O povo dá na cara dela. É verdade. Porque sim, a pessoa que tem paz, mas se ela não tem temperança, o mundo acaba do lado dela e ela não levanta do sofá para consertar. Isso é boa.
Sim. Ainda vai ficar com um discurso assim, não, não quero briga. Quem não quer briga? Quem não quer briga? Se tiver que brigar, vai brigar. Claro que vai brigar. Se entrar você é o homem da casa. Se entrar aí um ladrão na sua casa, tu vai ficar parado? Claro que não, vai dar ruim Claro pra que ele. não. E pode parecer que eu vou falar aqui, porque talvez eu escandalize muita gente. Dá nele. Eu tô mesmo. Dá nele, claro. Tenho certeza. Com certeza. Com certeza. O que você vai tentar fazer? Você vai tentar imobilizá-lo, proteger sua família. Você não vai chegar a um extremo. Vai chegar a um extremo se for necessário. Mas você não vai chegar... Olha a temperança. Olha a temperança. É verdade. Então, todas as virtudes, elas são... Temperança vem de tempero. E tempero, é temperar. Você pode fazer a melhor comida do mundo. Se não tiver sal, tá péssimo. É verdade. A gente ainda diz assim, nossa, tá parecendo comida de hospital. É verdade. Não é assim? Sal, Porque tá faltando tempero, tá faltando sal. É o sal que dá sabor. Então, essa temperança, ela nos ajuda no dia a dia. Ela nos dá a graça de entender até onde eu posso, onde eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, quando devo, quando não devo. Tem tudo isso. É verdade. Tem tudo isso. Não é só, eu posso. Mas você pode agora? Ou você podia ontem e agora você não pode. Então é a temperança que vai nos ajudando a conduzir as nossas atitudes. Aí eu volto no início da nossa conversa. Imagina dentro de casa, 60 dias, sem sair. Se não é o fruto do espírito da temperança, como é que essa família tá? Apertava o pescoço, né, padre? Apertava o pescoço. Tá parecendo o Homer Simpson sacudindo o pescoço do barco, não é verdade? Exatamente. Só pode. Só por isso que eu falei assim, mas então eu vou pedir a Deus essa direção. Eu fiquei muito feliz quando Deus falou assim, não, vamos aqui pelo lado da temperança. Porque quem está assistindo, graças a Deus, muitas pessoas estão participando disso. Como que nós devemos viver e fazer isso? Como nós devemos alcançar essa temperança? Primeiro, oração. Oração, meu caro. Você quer conseguir algo do céu sem conversar com o céu? Não rola. Não dá. É impossível. Então, como se consegue algo do céu? É conversando com o céu, é falando com Deus. Então, tenha a coragem de dizer a Deus assim, Senhor, inspire em mim, inspire no meu coração temperança. Mas tem um filósofo que não tem nada a ver com igreja católica, não tem nada a ver, chamado René Descartes. Ele escreveu, né, aquela frase, penso logo existo, é dele. Todo mundo, né? O penso logo existo é dele. E tem um livro dele, o primeiro livro dele chamado Discurso do Método. Ele fala que tem algo que ninguém precisa, porque todo mundo acha que tem em sobra, em abundância, que é o bom senso. Ele diz assim, ninguém precisa de bom senso, porque todo mundo acha que tem sobrando. Só quem não tem é o outro. A gente sempre fala, nossa, essa pessoa não tem bom senso, não é verdade? Nossa, essa pessoa não tem traduzindo para os dias de hoje, não tem simancol. Não é? Então, é pedindo a Deus, Senhor, dá-me a graça dos frutos do Espírito. É pegar depois, quem está aqui acompanhando, Gálatas 5. Você pode começar a ler o capítulo 5 todo, ou ler lá do 16 seguinte. E você vai pedindo a Deus em oração. Claro que tem ainda aqui os 8 outros frutos do Espírito, que a gente só vai falar aqui da temperança. Mas peça a Deus a graça. Senhor, me ajude a ser temperado. A gente às vezes tem medo de falar com Deus. A gente fica inventando palavra difícil. Não, Deus, eu quero ser temperado. Não tem problema dizer isso para Deus, não. Eu quero ter gosto, eu quero ter sabor, eu quero que a minha vida leve ao outro alegria. Aí, da temperança, todos os outros frutos, eles sairão moderados. Então, na hora de dar alegria, eu vou oferecer alegria, mas na hora de trazer uma palavra de paz,
eu vou trazer uma palavra de paz. Quando tiver que inspirar paciência, eu vou inspirar paciência. É da temperança. O amor é a locomotiva. O amor é o que puxa, é o que empurra, é o que puxa. E a temperança é o que dá a justa medida. Agora, primeiro passo para alcançar a temperança é pedindo a Deus em oração. É dizendo a Ele, Senhor, eu preciso. Agora, a gente só pede o que precisa. Quantas vezes a gente nem lembra que existe a palavra temperança? É verdade. Eu tô dizendo, gente, ó, eu sou o primeiro da fila, tá? Eu, Padre Julinho, eu sou o primeiro da fila que eu tô falando. Eu não tô falando de você que tá assistindo aí do outro lado, não. Eu tô falando de mim. Quantas vezes eu não digo para Deus, Senhor, me ajuda. É verdade. Inspire no meu coração os frutos do Espírito. Mas, ó, vida de oração, vida sacramental, sacramento da comunhão, sacramento da confissão, claro. Padre, mas agora a gente não pode nada disso. Ah, mas é o momento vivido, né, padre? Nesse momento a gente não está podendo, mas Agora. A caminhada a gente tem que viver sempre os sacramentos mesmo, não pelo momento vivido agora, mas de toda a nossa história, né? Daqui para frente, do que já vivemos. Mas eu fui batizado com 2 meses. 2 meses. Uhum. Eu fui batizado com 2 meses de idade. Eu tenho 38 hoje. A quarentena tem 2 meses. Foi o tempo que o senhor levou para ser batizado. Então, eu tô, se eu me permitisse, eu tô um reservatório cheio do Espírito. Porque foram 38 anos só aqui, ó. Só recebendo. Agora que... Verdade, porque tem pessoas que estão falando assim, agora não tá dando, eu não consigo, porque eu não recebo. Mas, gente, a gente está a vida toda recebendo. A gente está a vida toda confessando. A gente está a vida toda comungando. A gente está a vida toda participando da missa. Eu não estou dizendo que nada disso é importante, não. É muito importante. Mas cuidado, que esse tempo todo que nós vivemos na igreja, nas pastorais, nos retiros, esse tempo nos preparou para o deserto de agora. Tem que ter servido para alguma coisa, né, padre? Ele tem que ter servido para alguma coisa esse tempo, senão não foi um tempo bem aplicado, foi um tempo que foi volátil, né? São os frutos colhidos, né? De tudo que nós investimos na nossa caminhada de fé. Né? Exatamente. Não produziu. É verdade. E muito mais do que não produzir, talvez tenha até produzido alguma coisa, mas não abasteceu. É verdade. E não abasteceu, não é? A fábula lá da formiga e da cigarra. Exatamente. Não produziu, não abasteceu. Não guardou nada aí. Então agora, esse tempo que a gente está passando, é um tempo de buscar no estoque, de buscar na reserva, para que a gente consiga viver esse tempo de deserto. Que é um exercício de temperança, né, padre? Que é o exercício da balança, da moderação. Se a gente guardou esse fruto, na realidade, agora é colocando ele de uma forma gradativa para a nossa vida aqui, de quarentena, né? Nossa vida que a gente está passando nesse momento. Sim. Perdão, eu estou falando hoje o dia inteiro. Já tive live e vou ter live depois, então a voz já foi embora. Mas vamos continuar. Eu acho que dá. Tadinho do padre. Ai, meu Deus do céu, tô abusando dele, aí. Não, fique em paz. Dá para ir. Dá para ir. Olha, escreveram aqui, tempo de usar o reservatório para suprir a ausência. É exatamente isso. Porque tem gente que está fazendo assim, ó. Ai, quando eu voltar para a igreja, ó, futuro. Ai, quando eu puder confessar, ó, futuro. Ai, quando eu puder comungar. Gente, bota o teu joelho no chão agora na tua casa. Isso você pode. Gente, ó, leia a palavra. Isso você pode. Estamos de sobra de criar intimidade com Deus, né, padre? Exato. Agora, da igreja domiciliar, a gente está com tempo assim para tudo que a gente pode fazer em família, ou sozinho, ou no seu quarto. Você gosta daquela intimidade, só você e Deus.
Nós estamos com tempo de sobra para isso tudo. Sobrando. O que não falta é isso, é lives assim, no Instagram, No... no Facebook com os padres, na nossa rede também de televisão, Canção Nova, Rede Vida, TV Aparecida. O que não falta é algo para você colher e beber, Sim. né? Não está Na realidade, ninguém está pedindo para ninguém ser alienado, não. Mas está pedindo para se alimentar de coisas boas, de coisas que vão fortalecer, vão frutificar efetivamente. Mas aí eu dizia, ó, primeiro passo para alcançar a temperança, a oração. É o primeiro passo. Depois eu disse sobre a vida sacramental, que talvez a pessoa hoje não consiga, eu entendo. Mas a oração está suprindo aqui. Outra coisa, algo que nos ajude, algo que nos ajuda a alcançar a temperança. Jejum e abstinência. Isso. Isso é algo físico. Físico. Porque o que é a temperança? Lembra lá no início quando eu falei? É um autodomínio. É um autocontrole. Mas se eu não consigo, ó, eu ganhei isso aqui, ó, chocolate. Se eu não consigo olhar para um chocolate, aqui tem 6. E eu vou dizer, tem 6. Eu vou comer um agora, depois da janta. Eu vou comer um amanhã, depois do almoço. Se eu não consigo controlar isso aqui, me desculpa, eu não consigo controlar a minha língua, eu não consigo controlar o meu pensamento, eu não consigo controlar o meu olhar, eu não consigo controlar o meu telefone e nas conversas e nos chats e nos sites que eu procuro. Então, o jejum e a abstinência, ele é um exercício pessoal que nos aproxima de Deus, mas que nos faz e nos dá também a nós mesmos controle. Controle. De poder dizer, eu consigo hoje, sexta-feira, claro, ontem, eu consigo hoje, sexta-feira, não comer carne. Ai, padre, é tão difícil. Claro, se fosse fácil, não chamava jejum nem abstinência. Fosse, né, teria outro nome. Mas o jejum ajuda no autocontrole. O meu antigo reitor no seminário, um antigo reitor meu no seminário, ele dizia assim, no início a gente não entendia, né? A gente quer comer, moleque novo, metabolismo bombando, né? Mas o nosso reitor no seminário, eu tinha 22 anos, o metabolismo estava fervendo, né? Queimando caloria assim, ó. Agora tá assim, ó. Tá quase parando. Eu passo na cozinha, se eu puxar o cheiro muito forte da comida, eu engordo bem quilo. Já engordo. Não preciso comer não, é só puxar bem forte o cheiro, entendeu? Mas com 22 anos a gente está queimando. E aí o nosso reitor, ele dizia assim, ó, nunca levante da mesa com a sensação de estar cheio. E isso não vai te fazer bem numa vida espiritual. Ele dizia isso. Ele diga, sempre levante-se da mesa com a sensação de eu comeria mais um pouquinho. Porque isso é controle. Não é para passar fome, gente. Estou dizendo que é para passar fome, não. Mas quando até você come muito, aí a gente entra num pecado capital, que é a gula, que é um descontrole. Eu tenho, como eu disse, eu tenho aqui, ó, 6 chocolates. Se eu sentar ali na frente da minha TV daqui a pouco, e se eu não tiver autodomínio, eu como os 6 em 1 minuto e meio. Tranquilo. Mole. Isso é bi, gente. É rapidinho. Então, o autocontrole vai me ajudar. Vai me ajudar a controlar não só o meu corpo. Alguém colocou aqui nos comentários que eu vi, padre, eu não consigo jejuar. Eu duvido. É verdade. Eu não estou duvidando da pessoa, não, por favor. Eu duvido desta frase. Talvez você ainda não consiga, porque ainda não existe um exercício. Exercício. É igual ir para academia. Se você chegar na academia e olhar para o cara mais bombado que tem lá, para a mulher mais bombada que tem lá e falar assim, eu quero ser como ele. E amanhã você vai frustrar, vai desistir da academia e vai engordar ainda mais. Agora, se o cara lá tá levantando 100 quilos, eu comecei a contar para vocês. Deixa eu passar vergonha aqui em público.
Foi início do ano passado, eu acho. Final de 2018 e início de 2019. Eu comecei a fazer crossfit. Nossa, a vontade era de morrer. A vontade era de morrer. Aí, na hora de fazer o exercício, tinha uma moça lá, ela devia estar com uns 8, 9 meses de gravidez. Uma barriga enorme. E eu falei, essa dona vai fazer esse trem aí. Na hora de fazer o exercício, a dona botou um tanto de peso de cada lado. Que isso? Eu falei, pronto. E eu tava do lado dela. Vai nascer o neném. Não, com todo respeito a ela, minha preocupação não era essa, não. Eu tava envergonhado porque eu não conseguia pegar a metade do quilo que ela pegava. A dona com a barriga aqui, ó, desse tamanho. Aí eu olhei para ela, eu olhei para mim, eu falei, se eu pegar o peso dessa dona, amanhã eu não levanto. Eu tava lá fazendo meu exercício, ó. Feliz da vida. E eu também não olhava para o lado. Eu também não olhava para o lado. Eu também não olhava para o lado, porque eu estava muito envergonhado. Mas eu estava ali, ó. Porque eu entendi que aquele ali era o meu limite naquele dia. Eu não tinha que fazer o exercício dela. Até porque ela tinha anos e anos e anos de exercício. Então, é esse autocontrole das coisas poucas que vai nos ajudar nas coisas grandes. Por isso a abstinência. Alguém botou, padre, eu não consigo jejuar. Então quem botou eu não consigo jejuar, e para todo mundo que está vendo, deixa o padre dar uma dica. Começa fazendo abstinência. Isso aí. Jejum é uma coisa, abstinência é outra. Eu não vou falar agora do jejum, eu vou falar da abstinência. O que é abstinência? É deixar algo. A carne, propriamente dita. Mas você pode fazer com outra coisa também. Por exemplo, no almoço eu como 4 porções de arroz. Hoje eu vou fazer abstinência. Eu vou colocar 3. No almoço eu como 2 conchas de feijão. Hoje eu vou fazer abstinência. Eu vou colocar 1. Eu como 2 pedaços de carne. Eu vou colocar 1. Você está se alimentando. Abstinência é de carne. Carne. Mas eu estou levando as pessoas a um pensamento comum a tudo. Senão, padre, então é só carne. Sim, você vai se abster de carne. Então, na sexta-feira, nós fazemos abstinência. Ao longo das sextas-feiras do ano, nós, cristãos católicos, fazemos abstinência. Então, a gente não come carne. Começa com a carne. Depois você entra para o jejum. E aí você vai crescendo no exercício do autodomínio. Esse é o exercício. Isso mesmo. É exercício. É exercício. É exercício. Por exemplo, chegou um casal, aqui o nome é Amar Sem Medida, então eu posso falar, né? Porque todo mundo que está aqui é casal. Chegou um casalzinho para mim uma certa vez, antes do carnaval, vieram conversar comigo para o propósito de quaresma. Padre, oi, conversa com a gente? Converso. Padre, a gente quer fazer um propósito quaresmal. Eu falei, claro. O que vocês pensaram? Padre, a gente vai ficar 40 dias sem beijar na boca. Eu falei, não fica não, não fica não. Eu falei, não fica não, não fica não. Eu falei, não fica não, não fica não. Escolhe outro. Não fica, não fica, não fica não. Mas padre, por quê? Eu falei, meu filho, que quando vocês começarem a beijar na boca depois, vocês não vão parar no beijo, não. Vocês vão além. Eu falei, então não fica... Aí qual foi a minha dica? Qual foi a minha dica? Ao invés de vocês se encontrarem, então vamos ficar aqui porque a gente está sozinho, e vocês vão ficar beijando na boca a tarde toda, chegou, se encontra, se cumprimenta, dá um beijo. Conversem sobre algo. Leia a palavra, vejam um filme, não sozinhos, acompanhados. E no fim, amor, então tá, vou embora. Então tá, dá um beijo. Mas não seca a fonte, não. Não, porque lá depois vai dar zebra. Vai dar... Então, olha aí, não tem o quê, ó? A temperança. Temperança. Não tem. Porque se fosse um casal
experimentadíssimo na fé, eu ia dizer para eles, ó, isso é arriscado, mas vocês já alcançaram as moradas, né? As moradas. Isso. Vocês já alcançaram as moradas tais que vocês conseguem. Agora, para um casalzinho novo, começando na caminhada, hormônio pulando. Eu falei, não, começa não, fica não. Eu falei, não, fica não. Eu falei, fica não, fica não. Fica não. Que isso, padre? Eu falei, meu filho, confia no padre, não fica não. Então, o que eu fiz com eles? Eu temperei. Temperei. Eles queriam tirar o sal todo. Eu falei, se tirar o sal agora, depois, quando for, vai botar muito sal. E vai dar zebra, porque comida com muito sal ninguém come. Então, eu temperei. Encontrou? Se cumprimenta, dá um beijo. Não dá aquele... que tem, né? Eu não vou entrar aqui, né? É verdade. Que jeito! Que os casais do Amar Sem Medida podem. Dentro, né, das possibilidades, das condições. Mas, então, ó, é temperar. É temperança. Então, você que está vendo, você que está acompanhando, você que está em casa, comece. Lembra disso. Deixa eu temperar. Pegou o telefone. Nossa, eu já estou há 1 hora no telefone. Tá temperado isso? Aí você olha para o lado, a filha ou o filho está sentado também 1 hora no telefone. Isso não está temperado. Não está temperado. Então, é de forma muito simples que nós vamos temperando a nossa vida. E eu estou falando mesmo de tempero para a pessoa entender que é algo prático, que é algo do dia a dia, que é algo simples. Agora, versículo 16. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Se não for o Espírito quem nos conduz, a gente erra na mão do sal. Ou bota muito, ou bota pouco. É o Espírito quem vai dizendo, mais uma pitadinha. Só mais um bocadinho. Vamos lá, mais uma pitadinha. Então, queridos, quem está em casa, e principalmente depois desses 60 dias, que acho que foi dia 19, se não me engano, foi quando a gente parou aqui, acho que foi dia 19 de março, por ali. Então já tem 60 dias. Depois desses 60 dias, talvez a sua vontade seja fugir de casa. Mas olha que contradição. Como você foge daquilo que um dia você pediu a Deus como bênção? Talvez a sua vontade seja agarrar no pescoço do filho. Mas como maltratar alguém que um dia você pediu a Deus como dom? Senhor, eu quero ser pai. Senhor, eu quero ser mãe. Então, certa vez um padre amigo meu, ele disse algo que é muito simples e que eu nunca mais esqueci. Numa homilia ele disse assim, as pedras que mais nos doem são as que são jogadas de perto. Não são as de longe. Verdade. E aí ele continuou. E ele dizia, e quem está perto de nós são os que a gente ama. Não são os que a gente não ama. Não são os conhecidos. É quem a gente quer que esteja perto é quem a gente ama. E são essas pedras que nos doem mais. Agora, eu não tenho como controlar a pedra que o outro me taca. E quando eu digo pedra aqui, minha gente, eu estou falando das palavras. E ninguém aqui é louco de jogar uma pedra, eu acredito que não. Mas eu estou falando de palavras. Eu estou falando de atitudes. Eu não tenho controle sobre as pedras que me jogam. Mas eu posso controlar as pedras que eu jogo. Eu posso dizer a Deus, Senhor, me ajuda. Então, você que está em casa e daqui a pouquinho a nossa live termina, a gente vai rezar. A gente vai rezar, né? A gente vai rezar, vamos rezar. Você pode pedir a Deus, Senhor, me ajude a temperar as minhas palavras. E dar tempero à palavra é pegar aqui os outros frutos do Espírito. Se eu tenho a temperança, eu vou entender quando na minha casa precisa da paz. Então eu vou oferecer paz. Quando na minha casa precisa de paciência, eu vou oferecer paciência. De amabilidade, de brandura, de caridade, como está aqui, de alegria. É pedir agora. Digo, repito,
e concluo. Isso é um exercício. Isto é um exercício. Não adianta que ninguém vai acordar amanhã e falar, pronto, eu tô o suprassumo dos frutos do Espírito. Não é dessa forma. É exercício. Tem gente que chega assim para mim, ai, padre, eu sou tão... o primeiro pecado, eu ouso dizer, o primeiro pecado, gente, eu estou falando isso porque eu sou padre, eu ouço confissão. O primeiro pecado que 98%, talvez 99%, o primeiro pecado que as pessoas confessam é, padre, eu sou muito impaciente. Padre, eu tô muito estressada. Eu tô muito estressado. Padre, o que eu faço para ter paciência? Sabe qual que é a minha resposta? Volta para tua casa e exercita. É exatamente isso, é o exercício, é o exercício. Da oração para ter intimidade com o Espírito Santo, né, padre? Mas é o exercício, sim. Sim, mas é o exercício também. Agora eu vou ser grosseiro, mas eu não quero ser grosseiro com ninguém, não. É só para a gente entender. É o exercício de calar a boca. É verdade. É o exercício de respirar fundo. É o exercício de contar até 10. Saber ouvir. É o exercício de... Exato, é o exercício de ouvir. É o exercício de pensar assim, ó, eu tenho que falar, mas agora não é a hora de falar. Tem isso também. A gente às vezes erra porque a gente quer falar, só que a gente não pergunta a Deus, é agora? Ou é daqui a pouco? Ou é amanhã? Ou é quando a poeira baixar? Então, às vezes a gente erra, não é por aquilo que a gente quer falar, mas é como nós falamos. Por isso é bom pedir a Deus, Senhor, dá-me a graça da temperança. Dá-me a graça de ser temperado. E eu gosto da palavra temperado, porque para mim algo temperado é algo gostoso. Algo temperado, para mim, por isso que eu não gosto de comida japonesa, que não tem gosto, que é um arroz frio, gelado, é uma alga fedorenta e um peixe cru. Eu gosto de tempero, eu gosto de sal, eu gosto de alho, eu gosto de cebola. Então, quando na minha cabeça eu penso algo temperado, eu penso assim, algo gostoso. Agora, olha que bonito. Deus, dá-me a graça de que a minha presença seja gostosa para o outro. Esse é sinal, né? Esse é sinal Sim. do Espírito Santo. Sinal do Espírito. Exatamente. Então, minha gente, exercício. Não tem outra forma. Como é que faz exercício? Levantando da cadeira e se exercitando. Então, se você quer paciência... Ah, padre, eu queria tanto que a minha casa fosse uma paz para eu ter paciência. Não, não tem paciência, só não tem problema. Como é que você vai ter? Você não precisa ter paciência. Ter paciência é quando o barraco está armado e você consegue respirar fundo e falar assim, gente, chega, daqui a pouco a gente conversa. Isso enquanto é o que eu falo, dentro do seu quarto, sozinho, com a luz apagada, você é a pessoa mais paciente do mundo. Você não tem nenhuma adversidade que te tire a paz e a calma. Então, queridos, eu separei aqui algumas outras palavras, mas, enfim, a gente conversa um outro dia. A temperança vai nos ajudar. Ter o Senhor conosco. Para mim é uma alegria. E a temperança vai nos ajudar a diminuir os excessos e a completar as faltas. É isso que a temperança faz. Ela coloca na justa medida. Leitura para vocês que estão acompanhando, para depois rezarem essa noite com essa palavra. Gálatas 5, do 13 ao 23. Gálatas 5, do 13 ao 23. Leiam, rezem, peçam a Deus. Talvez você esteja me ouvindo e fale assim, padre, eu já tenho muita temperança, então peça a Deus outro fruto. Talvez ele Exatamente. não é Terão porque... outros ali para ele colher. Isso, tem 9 frutos do Espírito. Peça a Deus, tipo assim, ó, hoje, qual que eu preciso mais?
Ah, hoje eu preciso. Deus, então me dá, me ajuda. Não, mas não é me dar a fazer cair milagrosamente. Não é dessa forma. Deus, eu quero ter uma barriga tanquinho. Não é esse. Vai ser assim? Não. Pede a Deus a graça de ter uma barriga tanquinho. Mas vai trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar uma academia, para fazer exercício, para ter uma barriga tanquinho. Os frutos do Espírito são assim. Vem de Deus, vem do Espírito, mas passa pela minha humanidade. E aí eu preciso trabalhar a minha humanidade. Enfim, vamos rezar. Vocês devem ter aviso para dar também. Não, padre. O pessoal até pediu aí, por favor, não acaba, continua. Ah. Mas eu poderia encerrar, fazer outra, mas o padre tem outro compromisso. Eu tenho outra live. Outra live, isso aí. Eu tenho outra live. Marcar um outro sábado, um outro dia, Sim. que o senhor possa também. A gente marca com mais antecedência, né? Sim. Dessa vez foi assim, foi o Espírito Santo muito... Foi. Muito rápido. Exato, mas podemos marcar. Da hora, vamos marcar. Podemos marcar. Junto com a gente também no retiro, né, padre? Se Deus a gente quiser. não sabe a data ainda, né? Não sabemos a data, mas vamos estar juntos. Então, eu até queria, minha gente, eu até queria continuar de verdade, mas se a gente vai encerrar essa live, eu preciso fazer um bocadinho de silêncio, porque vocês viram que a voz deu uma rateada aqui, e às 21 horas eu tenho outra live. Então, vamos estar assistindo. Isso, vai ser no... Claro, quem me segue vai aparecer lá que eu tô, né? Mas vai ser no Instagram da paróquia do Padre Renato Martins, paróquia Nossa Senhora da Vitória. Então, mas quem tá me seguindo, né? Vai ver lá que eu tô. É só entrar. Então vamos rezar, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós vos pedimos a graça do seu Espírito e que ele inspire em nossos corações o desejo de viver os frutos, o desejo de frutificar na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver nesse dia, nessa noite, esse fruto da temperança. Que o nosso coração esteja temperado numa justa medida, para que possamos, através da nossa vida, ser espelho e canal da vossa graça. Que a vossa bênção recaia sobre os vossos filhos e que eles sejam abençoados nessa noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Julinho, olha, querido. O senhor, foi muito bom estar com o senhor. Amém. Tenho certeza também que todos que participaram, né, ficaram muito felizes, até pelo grau de interação, que eu estou aqui com o celular aqui embaixo, olho para aqui, olho para lá, então eu vejo os comentários aqui. Então, graças a Deus. Em nome da família Massa em Medida, tenho certeza que foi um momento de evangelização, esse momento de evangelização virtual que nós estamos podendo fazer agora. Não vamos desistir, nós vamos vencer, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Mais tarde, vai passar. Vai passar. Vamos ter temperança, paz. Obrigado, meu pai. Deus abençoe. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amém.